Fala, Martim, dando o ar da graça aí. Boa noite para todo mundo. Quinta-feira, véspera de feriado, 1º de maio, um dia muito importante. Já conto para vocês porque que amanhã é um dia muito importante. Fala, meu rei. Tô te vendo aí, Martim louco. Obrigado a todo mundo que tá entrando aí. Clio Corbetta. Fre, tá assistindo? Hoje nós vamos falar de Gasport. Estou olhando aqui, explica para nós o que é. Fernando, estou esperando daqui a pouco o Fernando manda um oi aqui e a gente traz ele para dentro. Fala, Ricardo. É meio blogueirinho, né? Ficar falando o nome de quem entra assim, cara. Não, eu vou parar de falar. Boa noite para todo mundo. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui assistindo. Vamos falar um pouco de motor. Falar para vocês que eu acho que eu tô com Covid, viu, cara? Passando meio mal esses dias aí, mas... Mas não é nada, né? É só uma gripezinha. Ô, Fernando, se você estiver assistindo, manda um oi aqui nos comentários para que eu possa enviar um convite para você e você entrar na live. E a gente começar a conversar e contar toda a história da FP e tudo mais. Vamos fazer uma live meio técnica hoje, né? Eu que já fiquei horas e horas e horas com o Fernando no telefone, deixando ele e o Martim maluco. Aí, tô te vendo. Oi, tô aqui. Deu o convite. Daqui a pouco o Fernando tá aí. Aí! Aí! E aí, tudo bom? E aí, Kaká, tudo bem e você? Tudo jóia, cara. Beleza. Você tá me escutando direitinho aí? Perfeito, cara. Perfeitinho. Perfeito. Ah, o Sim, teu som também tá bom, cara. Entendeu? que bom. Vai pra fábrica amanhã no feriado ou vai ficar por aí? Não, vamos ficar em casa amanhã, né? Tem que descansar algum dia, né? É, tá certo. Né, Sim. amanhã eu também vou ficar em casa. Igual os últimos 35 dias. Ah, É, você eu tenho tá esse- fechadão. Você Não, não eu não tô sai? fechadão, não, cara. Na verdade, eu trouxe minhas coisas do meu escritório aqui para casa, computador, papelado, um monte de coisa. Tenho ficado muito aqui, mas todo dia eu dou uma saidinha, eu vou até lá na oficina ver se tá tudo bem com o Nandinho lá, com as coisas que tem lá, e volto para casa. Mas só isso também, não vou em nenhum outro lugar, não tô fazendo nada. É tudo reunião pelo computador, é desse jeito. Tudo à Então, distância, né? tudo à distância, tudo à distância. E a família aí tá tudo bem também? Seu pai tá beleza? Sim, sim, meu pai tá afastado também, né? Só por cuidado, né? Por causa da idade dele, né? É do grupo do Aham, risco. O Martim, mesma aham, coisa, né? aham. Ele tá afastado, tá trabalhando desde casa. Então, como é a parte do trabalho dele dá para fazer desde casa, não precisa correr Aham. risco, né? Fica em casa mesmo, né? E o Claro, resto, tudo claro. tranquilo. É isso aí. Logo, logo esse negócio todo passa, logo, logo tem uma. Tipo, ou tem um remédio eficaz para ajudar a gente, ou logo, logo tem uma vacina, e seja o que Deus quiser, e voltamos tudo ao normal, né, cara? Ou todo mundo pega e já passa também, né? Pega, passa, acabou e resolve esse problema e pau na máquina. É isso aí. O Fernando, cara, bom, antes de mais nada, obrigado aí por estar fazendo parte dessa live aí. Como você sabe, eu comecei a fazer isso lá atrás. Esses dias eu estava vendo, já comecei com 35 pessoas diferentes na live, Caramba. então eu vou convidando cada um de um meio diferente, o que é uma oportunidade muito boa estar falando com você hoje, que você também, por conta da FP, você se relaciona com gente de circuito, com gente de arrancada, com moto, com carro antigo, com de tudo quanto é tipo, né, Tudo, Fernando? tudo. Track day, Então, de tudo. Jet ski, de tudo um e pouco. jet ski e tudo mais. Então, cara, na verdade é o seguinte, eu sempre faço uma pergunta e eu quero ver a sua resposta. Mas, assim, como é que você caiu assim, não que caiu,
Mas como é que nasceu a FP? Mas muito antes de nascer a FP, como que você começou a se envolver com peças, na verdade, ou carro, na verdade? Eu sei que você é argentino, né? O Martinho, seu pai. Como que vocês vieram parar no Brasil? Conta essa história pra gente, mas desde lá de trás mesmo, assim. Tá, na verdade, assim, quando eu era criança, eu lembro desde pequenininho, meu pai sempre foi apaixonado por tudo que é motor, tudo. Qualquer tipo de motor, qualquer tipo de carro. Ele conta que desde novinho, 15, 16 anos, lá na cidade dele, no interior da Argentina, ele, vamos dizer assim, pegava emprestado o carro, né, do vô dele, do pai dele, e saía por aí. Até conta aventuras que eles fizeram, meio assim, teve acidente de carro, sabe, um negócio meio feio. E daí eu fui crescendo nesse ambiente, né, meu pai, tudo que era manutenção do carro dele, geralmente ele tentava fazer, então ele chamava a gente para participar, para estar junto, né, aprender. Eu lembro até hoje, né, eu tinha acho que uns 12 anos de idade e ele pediu para apertar uma tampa de cilindro, né, e na época eu não sabia que não precisava dar muita força, né, e eu fui apertando, e a tampa começou a abrir assim, sabe, era um Renault que ele tinha na época, né, e aí já levei minha primeira cagada, vamos dizer assim, né. E já aprendi que não é tudo que tem que aprender a apertar com muita força, né? Aí conheci o torquímetro também, né? Então, o ambiente em casa desde pequeno foi esse, né? Meu pai é engenheiro formado, né? Então tudo, meu pai fazia a gente pensar, fazia a gente analisar o porquê das coisas, né? E aí Alô. tá ouvindo? Voltou. Você falou, entendi. Seu pai fazia vocês pensarem e analisar. Eu ouvi até aí. E aí, como bom argentino, todo domingo tem a corrida de turismo carreteira. Então aí todo mundo assistia em casa, né? Então isso era de lei, né? E tem vários programas tratando disso na Argentina, a gente assistia. Bom, para não fazer muito longo, meu pai trabalhava em uma fábrica de pistões na Argentina. Quando eu fui fazer meus 18 anos, eu fui lá fazer um estágio. Fiquei uns 2 anos lá fazendo estágio. Passei por todas as áreas da empresa. Trabalhei na qualidade, passei pela fundição, passei pela engenharia, até por vendas, né? Na verdade, eu entrei bem na época que fazia a certificação das ISO 9000 na época. Então, eu mergulhei em todos os procedimentos da empresa, assim, 80% dos procedimentos fui eu que fiz. Então, assim, já peguei uma bagagem muito boa. Na fábrica, você está dizendo? Na fábrica, exatamente. Lá na Argentina. Aí, quando deu mais ou menos o ano de 2000, meu pai foi transferido aqui para o Brasil, pela mesma empresa que ele trabalhava. E junto com ele nós viemos embora para cá, né? Só que quando nós viemos para cá, meu pai já vinha com a ideia de começar a fabricar pistões especiais para tudo que é o mercado especial, né? Então, karting, jet ski, tudo que uma multinacional não fabrica. Nicho de mercado, né? Sim. Então, meu pai já tinha amizade, conhecia muito, trabalhou junto com os fabricantes de pistões lá da Argentina, então tem uma vivência muito grande em tudo que é isso. E aí, no ano 2000, nós começamos devagarinho a montar a empresa aqui no Brasil. Você fez alguma faculdade? Você tem uma formação? Sim, eu sou engenheiro elétrico. Que legal. Meu pai é mecânico e eu sou elétrico. Você é pica-fio igual o Anderson. Exatamente. Na verdade, você sabe que foi meio que, sabe, adolescência, de rebeldia da adolescência. Eu gostava de motor, gostava de tudo, mas assim, eu falei, não, gente, eu quero fazer algo diferente do meu pai. E aí peguei e fiz engenharia elétrica, mas você vê, o rumo da vida me trouxe para cá de novo, né? Então, não adiantou muito, né? Exatamente. E aí começamos. O que vocês fizeram na Argentina, Fernando? Oi?
Que cidade que vocês eram na Argentina? Buenos Aires. Buenos Ah, Buenos Aires. Aires. Sim, sim, sim. Tá. É que meu pai, na adolescência, ele morava em uma cidade que se chama Salta, que é ao norte da Argentina. Aham. Mas eu Tá. mesmo nasci em Buenos Aires. Tá. E aí, viemos para aqui, e aí aquela história, toda empresa familiar, assim, com pouco recurso. Meu pai Aham. trabalhava na empresa dele e devagarinho a gente começou a montar essa empresa, né? Então Aham. começou no fundo de uma empresa de um amigo nosso, comprando uma maquininha, um forninho, e aí foi, né, Kaká? Aham. Devagarinho. Aham. E cara, e conta pra gente hoje assim, é, bom, eu sei da capacidade de produção de vocês muito bem, né? Até da qualidade e tudo mais, né? Mas assim, conta pra gente o que que tem na FP hoje? Como que é dentro da FP? Que tipo de maquinário que tem? Que parte de produção? Ó, isso é dentro da FP, isso é fora da FP. Como que funciona lá dentro? Até na verdade, assim, até uma curiosidade minha de saber assim, o processo de produção de um pistão. Qual é o processo? Começa por onde? Bom, lá na FP nós conseguimos fazer praticamente o processo inteiro, hoje em dia, de fabricação de um pistão. A única parte terceirizada é a parte de tratamento térmico, por enquanto. Por enquanto, que nós Aham, temos planos de fazer internamente para você poder fazer o seu controle, né, do jeito que você quer, né? aham, O resto é tudo. Nós temos lá, no início, nós temos forno de fundição, onde fabricamos as nossas ligas, né? É tudo liga aeronáutica que a gente trabalha. aham, Ah, e aí, além da fabricação da liga, também a gente faz importação da liga. Então, assim, tem aham, alguns materiais que nós trazemos de fora, dos Estados Unidos, aham. particularmente dito, né? Sim. Então, dependendo do processo, a gente utiliza material de fora, por exemplo, barras de alumínio, né, já forjadas no diâmetro Uhum, próprio. Então, a gente faz isso aqui, a uhum, gente pega as barras e corta elas e gera um blank, né? O blank aham, daí vai para a estufa e daí vai para a forja, né? E aí aham, começa o processo de fabricação. Todo o resto, usinagem em torno, em centro de usinagem, acabamento do pistão, acabamento do furo, tudo feito internamente. Aí, uma vez que o aham, pistão fica pronto, tem a parte dos tratamentos superficiais. Esses tratamentos também, por enquanto, são terceirizados. Uh, Faz pouco tempo que a gente tem esse opcional, você sabe disso, né? Nós vamos falar sobre esses pontos aí. Eu Então, tenho assim, várias coisas aqui para te perguntar, então fique tranquilo. Então, assim, a parte de fabricação do pistão é inteira feito na FP. Fica fora a parte de tratamento térmico e a parte de tratamento superficial. Então, assim, um pistão que precisa de um anodizado, que precisa de um grafitado, de uma cerâmica na cabeça, toda essa parte é feita fora. Então, por isso, muitas vezes, Aham, quando o cliente ou a aplicação dele requer um tratamento diferente, o prazo tem que ser um pouquinho maior, porque a peça é necessário que você finalize, que você mande para o seu fornecedor, ele aplica, daí retorna, aí é feito todo o análise para ver se foi bem feito, e somente ali aham, que o pistão está pronto aham. para ser vendido, né? Tá. Aliás, uma dúvida que eu tenho assim, por exemplo, eu sei que nós vamos falar sobre mais sobre isso aí. O desenho dos pistões, quando eu ligo para você e falo assim, não, aumenta um pouquinho aqui, muda um pouquinho da cava ali. É você que desenha ou quem desenha? Tem uma pessoa que desenha? Temos hoje em dia dois desenhistas na empresa. Antigamente era eu, até uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, era eu que fazia. É. E daí hoje não, hoje tem duas pessoas que ficam junto comigo lá. E tudo que eu desenho é eles que fazem, né? É lógico que antes do desenho ir para a fábrica, para produzir, eles passam na minha mão para eu Aham, verificar se está tudo certo, né? E aham, daí que desce, né? E é até aham, bem trabalhoso tudo isso, né? Porque qualquer alteração que é feita no pistão,
hoje em dia tem que fazer esse processo, né? Então, muitas vezes a pessoa, assim como você falou, né? Não, só tira um pelinho na cabeça. Não tem noção do trabalho que tem, né? Porque é procedimento nosso já passar pela área de engenharia, ser gerado um 3D, depois um 2D, depois isso daí vai para a qualidade, onde são feitos os checklists de inspeção de máquina, né? Para a pessoa ter as características que ela tem que medir para o pistão chegar com qualidade, né? Então, assim, é bastante trabalhoso. Entendi. Até vezes de você sobre detalhes de motor e tudo mais, e às vezes na minha cabeça eu tenho tipo assim, não, ó, se a gente mudar o ângulo assim, fizeram não sei o quê, e você pega essas coisas com uma facilidade muito grande, muito grande, né? A gente e não é todo mundo que é assim, é difícil você ir falar sobre motor, ângulo, um monte de coisa, e você na hora sabe o que a gente está falando, porque acho que talvez tenha aquela ideia não, a imaginação espacial que eu quero dizer, não do spa, do espacial da peça em si, né? Então isso te facilita muito a entender os requisitos, né? Aí me fala uma coisa. Bom, então só para a gente voltar atrás. É um material que corta em gomo, que vai ser forjado, que tem a matriz lá, o macho e a fêmea, sai aquela peça de lá já não é um formato muito já de pistão, mas já está todo condensado as moléculas lá dentro, vai ser usinado, né? E depois, se tem um tratamento, vai para o tratamento, se não tem, é só confere a medida e o pistão está pronto, né? E dentro, né? Aí lá dentro da FP existem 3 modelos de ligas de pistões, não é verdade? Na verdade, assim, liga de pistão, que quando a gente fala de liga, nós falamos da composição química, né? Então, se ela tem silício, se ela tem cobre, se ela tem níquel, o que ela leva? Liga de pistão, hoje a FP trabalha só com uma, que é a 2618. Sim. Agora, processo de fabricação, a FP de usinagem é somente um, mas de produção do bruto, nós possuímos 2 processos, né? Que um é o forjado e outro é o liquid forged, né? O liquid forged é aquele que entra, o alumínio líquido entra com velocidade numa matriz e é prensado, é isso? Sim, é mais ou menos isso. O liquid forged ele surgiu de uma necessidade de fazer um pistão mais acessível, de um processo mais simples, mais barato, mas que não tenha as restrições que tem na Liga 4032. O que acontece com a Liga 4032, Kaká? Por ela ter silício na sua composição química, esse silício ele é como se fosse um vidro, né? Então, assim, são pequenos grãos que se medem em milésimos, você somente consegue ver no microscópio quando a liga está bem feita. Mas assim, o que acontece? Quando os pistões são submetidos ao seu limite da resistência, esse silício se comporta como um ponto de fratura na liga, porque ele é tipo um vidro. Então, a Liga 4032, para arrancada, para competições extremas, a limitação dela é que, em um esforço muito grande que atinja o ponto de deformação do material, a peça simplesmente pode quebrar. Entendi. A diferença da 26, como não tem silício, ele pode amassar, pode dobrar, mas ele não vai quebrar. Exatamente. Entendi. Já conversamos sobre isso, né? Então, bom, aí até você com isso você já me explicou sobre o material, né? Vamos, tipo assim, fazendo parte do desenvolvimento, que é o que mais eu e você conversamos inúmeras vezes, e a facilidade de ter uma empresa aqui no Brasil falando, ó, e se a gente reforçar aqui, e se mudar ali, como que é feito o desenvolvimento de pistões na FP? Porque existem as linhas que já estão prontas para carro de rua, mas a FP tem uma linha voltada
para, vamos chamar de special order, né? Que até entre as perguntas que eu coloquei no site lá, Fernando, no site não, no Instagram para o pessoal perguntar, é uma coisa que eu já que perguntar, a FP tem pistão para isso? A FP tem pistão para aquilo? A FP faz pistão para carro antigo? Tipo assim, acho que é uma boa oportunidade para a gente responder, porque isso está ligado ao desenvolvimento e à ordem, assim, o que a FP pode fazer de pistão? Na verdade, a FP pode fazer qualquer pistão, não é verdade? Sim, hoje em dia, os moldes que a FP possui permitem fabricar pistões a partir de 66 milímetros, se não me engano, até 108, 109, por ali. Mas nada impede da gente fabricar um molde novo, né? E fazer pistões maiores ou menores, né? Tanto faz. Uhum. A linha de Special Order é algo que a gente vem incentivando bastante, já fazem, acredito eu, que uns 2 ou 3 anos, né? E o processo tem várias ramificações, né? Tem desde os caras que restauram seu carro antigo, né? E já temos clientes que restaurou Porsche, Lamborghini, Jaguar. Então, o cliente que restaura o veículo, ele não procura uma melhora na performance, né? Ele procura simplesmente ter o acesso de forma fácil, igualmente você falou, ter aqui no Brasil, conseguir falar com uma pessoa e encomendar seu pistão. Então, muitas vezes a pessoa até encontra lá fora a peça que ele quer, mas o trabalho que significa ele ter que correr atrás, conversar com lá fora, ter que fazer o pagamento, mandar vir aqui, aí de repente pode estar sujeito, né, ao risco da peça chegar com algum problema, ou chegar errada até, né? Então assim, aí é um público que a gente vem atendendo, e esse público em si, o que é feito é praticamente que é feito uma cópia em cima do pistão original do cliente, né? Sim. Hoje em dia a gente sabe que tem muitas características no pistão que a gente tem que tomar cuidado antes de modificar. Como a gente já conversou várias vezes, né? URL, tamanho de saia, são muitos itens, diâmetro do pino, que assim, não pode mexer aleatoriamente, né? Então, é diferente mexer em um carro Turbo A, um carro como o seu, de repente também, e um carro antigo. São coisas totalmente diferentes, né? Então, o que funciona muito bem no seu carro, não precisa ser aplicado num carro como aquele, né? E vice-versa também, né? Ou seja, resume, essa parte de special order que você fala, tipo assim, é special order para fazer, que na verdade é o significado da palavra special order, né? Uma ordem especial, é um pedido especial. Faz o pistão para eu substituir esse Jaguar 1931 aqui, não sei o que não encontra mais. Ou então, eu preciso de um special order para um motor 4 cilindros que gera 1.800 cavalos, que não aguenta, que fecha a saia, e a gente vai trabalhar nisso. É special order do mesmo jeito, né? Que aí perguntaram assim, qual que é a vantagem do pistão billet? Para quem não... O billet está ligado ao special order, né? Ou seja, na verdade, assim, queira ou não queira, a grande maioria dos pistões são billets, né? Que diferença a pessoa vai ver? Tipo assim, vamos dizer o seguinte, me responde. Eu tenho um pistão, depois que o 2618 foi lá, cortou, prensou, ele está lá bruto, desse tamanho. E ele precisa virar um pistão pequenininho lá, 82, não sei o quê. O pistão, se você usinar ele por dentro e por fora, ele vai ser um pistão... Qual a diferença de você chamar esse pistão billet e de um outro modelo? E qual seria o outro modelo de um pistão billet? Que não seria assim. Na verdade, assim, os pistões que saem de um material forjado, que ele passou pela prensa e teve aquilo que você falou, o macho estampando, né, e formando toda a parte interna da peça, todos os pistões que saem por esse processo são chamados de forjados. Quando a gente chama de billet, o processo ele é diferente. Sabe quando a gente fala de cortar o material? Quando corta a barra,
esse material já vai diretamente para o tratamento térmico e ele não passa pela forja. Então, quando volta ao tratamento, você tem um tarugo redondo e é desse jeito que ele vai no centro de usinagem. E tudo aquilo que você vê por dentro é inteiramente usinado em 3 dimensões. Então, aí é a minha pergunta. O billet não passa por um processo de forja ou a barra em si já passou pelo processo de forja? A barra já passou. Então o billet é forjado. Sim, na verdade, sim, é que a barra não passou por um processo... Na verdade, é o processo de usinagem. É que eu estou vendo o pessoal falando assim, não, billet é billet, forjado é forjado. Não, o billet também é forjado, porque a barra que ele é feita é forjada. Não, na verdade não, Cacá. O billet, ele não passa pela forja, ela passa por um processo que se chama extrusão. Na verdade, lá fora, aqui no Brasil, nós compramos lá fora, porque aqui no Brasil não tem esse processo. Que tem que ser colada contínua vertical. Aqui no Brasil tem horizontal apenas. E essa liga tem que ser fabricada em colada contínua vertical, perdão. Então, assim, ele não passa por uma forja, Cacá. Ele não passa. Só que assim, o processo por como ele é feito, ele consegue um refinamento dos grãos, a sua microestrutura, ela é perfeita. Ela é perfeita. Por causa da extrusão. Por causa da extrusão. Então, assim, para você ter uma ideia, quando a gente chama de billet, quando a gente fala dessa barra, o jeito que a barra ela chega para a AFP. Se você corta a barra e você manda fazer um ensaio de tração, de resistência, uma barra tem 400 megapascal de resistência. Se você pegar essa barra e você forja ela, você consegue 440. Então, assim, você vê que tem uma diferença, mas não é muito grande. Aí, se você pega a liga 4032, por exemplo, a resistência dela é 360 megapascal. Então, você vê, você tem a 4032, 360, você tem o AFP Liquid Forged, ele tem 380, você tem o billet, que ele tem 400, e você tem o forjado, que ele tem 440. Então, existem todas essas variações de processo. Ou seja, assim, o forjado ainda é mais forte que o billet. Sim, ele é mais forte. Entendi. Para mim, essa é uma novidade, cara. É uma coisa que eu não sabia. Para mim, o billet vinha de uma barra forjada, não simplesmente extrusada. Entendeu? A não ser que você fale assim, não, tipo assim, falar que a extrusão ocorre sob pressão é pleonasmo, né? Você está falando 2 vezes, mas a extrusão ocorre sob pressão. Sim. Né? Você comprime o lugar para passar ali no funil, vamos chamar assim, o que comprime as moléculas para ficar resistente. Isso é bem interessante, cara. Gostei de saber. É que sabe o que acontece? Quando você pega o tarugo da barra e você coloca na forja e entra aqui a forma do pistão interno, o alumínio começa a fluir pela lateral. E aí acontece um fenômeno de alinhamento dos grãos. E isso, em um tarugo, se você põe um tarugo na forja e você entra simplesmente para compactar, isso você não consegue fazer, entendeu? Ah, entendi. Ou seja, tem que ir material de dentro para fora. Tem que mudar a estrutura na hora que forja. É isso? É isso Ela aí. Não é só uma compactação do material. Não é somente uma compactação. Acontece um alinhamento dos grãos, né? Eu assisti a live que você fez com o Guilherme e ele falou muito bem, ele estava explicando sobre os blocos de alumínio que eles utilizam para os motores, né, que eles fabricam. E você lá se vê claramente, é exatamente isso que acontece. Em uma barra ou em um quadrado extrudado ou em um grandão assim, você tem diferentes micrografias, diferentes estruturas de materiais nas laterais, em cima, no centro. Isso daí tem estudos muito amplos que o pessoal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez, justamente comprovando como isso é diferente, né? Tanto você cortando o material assim, cortando o material assim, cortando o material assim.
Então, assim, Uhum. é um assunto muito amplo e que a FP investe muito dinheiro nisso daí, muito tempo, Uhum. justamente para ir desenvolvendo, né? Ir conseguindo novas tecnologias, novos resultados. É algo que está Uhum. sempre em desenvolvimento, não só a FP, né? É o mundo inteiro, né? Sim, sim. Porque a prática, na verdade, é o seguinte, né? Conseguir fazer o pistão mais forte o suficiente com a menor quantidade de material, Exatamente. né? Resumidamente. Sim, que a gente já sabe que o pistão pode até aguentar, mas tem determinadas situações, né? Que é melhor colocar É. mais material, né? É, exatamente. Tem lugar que tem que colocar muito material, né? E tem lugar que dá para tirar e que a gente esquece de tirar às vezes, mas, Sim, mas né? esse assunto assim, é muito louco, né? Ah, bueno, você sabe, né? A vivência que nós tivemos junto, né? Porque assim, as cavalarias aqui no Brasil que vem atender, vem atingindo os motores de todos vocês preparadores, as fábricas têm que ir se adequando e têm que ir aprendendo junto, né? Então assim, Uhum. há anos Uhum. atrás aconteceu o upgrade do aumento do diâmetro do pino, foi o primeiro upgrade que teve opção de AP, por exemplo, que pulou de Uhum. 20 para 22 e resolveu muitos problemas. Sim. Mas, assim, depois de muito tempo, né, acho que podemos falar claramente, né, no seu caso, né, nós Uhum. vimos que, assim, o pistão poderia aguentar pancada pra caramba, ele não quebrava de jeito nenhum. Mas Sim. nós aprendimos, né, você foi uma pessoa muito importante para nós nesse sentido, porque era algo novo para a FP, era algo novo para você também, e pelo que a gente Uhum. pode ver por ali, algo novo para muita gente no mundo, né? Que, Exatamente. É isso que que nós eu, já falamos várias vezes, né? Porque, tipo sim, assim, você fala, não, nós vamos conversar com o engenheiro da fábrica, sei lá, da Mali, da não sei o quê. As referências que nós temos, até para matemática, para física desses pistões, elas não são calculadas no dia a dia para esforço de fazer um pistão. Você não vai, não é porque você está falando com um engenheiro da NASA que só calcula pistão, da NASA que eu estou me referindo, assim, a experiência do dia a dia dele para aquele diâmetro pra, muito inferior àquilo que você está solicitando para ele. Não é verdade? sim, é exatamente isso, né? E nós Então, vimos que, assim, até pessoas envolvidas no ramo da performance, você falou com um monte de gente, sim, e E assim, você vê que muita gente está por fora, né? está Daquilo por que fora. a gente Tá por vivenciou, fora. né? Tá por fora. Na verdade, a gente começa a ficar assim. Você, depois de um tempo e testando, tira esse modelo, agora faz assim. Tira esse modelo, faz assado. Você começa a perceber e encontrando as soluções, como nós encontramos, você começa a perceber que, tipo assim, cara, eu não tenho ninguém para perguntar. Eu tenho que eu Exatamente. fazer mesmo, porque as pessoas que eu pergunto, não é que eu sei muito, mas elas sabem menos, elas têm menos experiência com esse problema do que eu tenho. Um Sim, dia essas pessoas vão perguntar para mim, entendeu? Então, exatamente. às vezes o pessoal está assistindo, pô, mas que problema que tem, Kaká? São problemas, e eu já mencionei isso várias vezes, e você concorda. Assim, cara, se eu usar um pistão de linha até 3 quilos, é lindo, nunca vai dar defeito. Aquele motor lá vai dar 200 largadas. O motor de 3 quilos é diferente do de 4 quilos. E o de 4 quilos Totalmente. vai começar a estragar. E o de 4,5 kg? É pior ainda. E o de 5? E o de 5,5? E o de 6? Né, Fernando? Uf, Então, e muito provavelmente, até eu falei isso numa live, não, numa aula com o Christian, eu falei assim, o Christian, é o seguinte, as pessoas têm que entender o seguinte, nunca é o tudão, você não compra o tudão, você não compra o pistão de 6 quilos para o motor que você vai andar com 3 quilos, porque provavelmente você vai fazer menos potência do que você poderia fazer com 3 quilos, certo? Você não vai. certíssimo. Porque as pessoas vão pegar um pistão, o nosso pistão FP que vai no meu motor, e vai olhar e falar assim: o quê?
é desse jeito, nossa, isso aqui dá para melhorar muito. Pode tirar daqui, pode aliviar aqui. Então tá, vai lá e vai, você vê o que acontece. Né? Sim. Então é aquele negócio de fazer o projeto para aquilo que ele precisa ser feito. E não para a potência que você espera. Né? Eu tenho certeza, por exemplo, a FP faz os pistões de muitos carros de endurance, circuito, não sei o quê. É um approach totalmente diferente, não é? Totalmente diferente. A parte de circuito, a briga é ao contrário, né? É o limite entre o peso e a resistência, né? Então o pessoal sempre quer mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, né? Uhum. Então a briga com eles é por peso, você vê, não é nem por resistência, né? Aham, aham, exatamente. É. E até um outro assunto interessante que a gente falou, que eu tenho anotado aqui, que as pessoas, e nós já vimos isso nos Estados Unidos, a gente conversou sobre isso anos atrás, que, tipo assim, aqui no Brasil é muito comum a pessoa, do jeito que vem, ele vai lá e manda o pino lá dentro, passa o pino no pistão lá, e do jeito que tá, tá bom, assim tá meio firminho, tá bom, né? E tipo assim, é muito fora, o pino tem que ter uma folga, né? E a gente sabe que, tipo assim, até se a gente olhar a folga do pino que a gente tem no nosso pistão, né, pro meu carro ali, você fala, pô, mas tem que ter essa folga. E o não vai estragar com essa folga se o pistão tem a ancoragem certa, né, Fernando? E se o pino é decente para aquela cavalaria, né? Sim, sim, e eu falo mais, hoje eu enxergo da seguinte maneira, né? Eu posso vender o pistão FP de AP 2.083 para vários clientes. Só que assim, é um pouco como vocês falam da sonda, né? Uma sonda de um jeito para seu carro, não quer dizer que em outro carro a mesma sonda dá certo. Na parte do Exatamente. pistão é bem similar. Então assim, não quer dizer que porque fulano montou com 11 de folga, você tem que montar com 11 de folga, né? Aham. A temperatura que o carro de fulano trabalha, o óleo que ele utiliza para lubrificar, se ele tem o jet oil para lubrificar por dentro do pistão e no cilindro ou não, é diferente do seu. Com Então, assim, certeza. temos que entrar, assim, o pessoal tem que entrar na cabeça que o manual que vai junto com os pistões, aquilo lá é uma Referência referência. básica. É uma É isso. referência. Seja para pistão Exatamente. FP, para qualquer um. Qualquer Ah, um. ele tem que fazer o análise do que o motor dele precisa. E muitas Sim. vezes esse análise é empírico, né? Então muitas vezes ele vai ter que fazer uma escolha de uma folga e montar. Aham. E aí Sim. ele vai ter que analisar depois se o pistão ficou Aham. folgado, se o pistão ficou apertado, né? E daí Aham. mudar. Na parte do pino também acontece a mesma coisa. Hoje a gente vê que antigamente, até uns 5, 6 anos atrás, a gente ficava meio que dentro da caixinha, né? Porque não tinha problema com o pino 20, não tinha problema com a folga daquele momento. E hoje em Uhum. dia, como você falou, as potências foram aumentando, as pressões foram aumentando. Então, assim, Uhum. os padrões de antigamente não se aplicam mais, né? Tem que ser Uhum. muito mais aberto e o mecânico Aham. tem que aprender a fazer a leitura do que o motor Sim. dele está pedindo. Sim. Até fazer um parênteses no que você falou que eu acho muito interessante, que é uma coisa que nós conversamos sobre isso já, com relação ao jet cooler, né? Que como eu me arrependo de nos meus blocos billets, quando foram usinados, não ter feito o lugar já para o bloco nascer com jet cooler. Porque um dos calcanhares de Aquiles de todos os motores que nós fizemos juntos foi o atrito lateral do pistão com a camisa. E um jet cooler jogando na cabeça do pistão por dentro e numa parte pegando na camisa, eu acho que, tipo assim, no lugar do Major Thrust ali, como é que Sim, no lugar da maior força, né? sim, Isso aí é uma coisa que, com certeza, iria ter ajudado muito tudo que nós passamos, né? Com sim. certeza. Tudo bem que nós encontramos outras soluções que estão funcionando lindo, mas é isso. Aliás, vamos falar sobre outra coisa. Hoje,
a FP está também oferecendo os pistões com os tratamentos, com as coberturas, vamos dizer assim, né? Que é o anodizado duro, e tem as coberturas cerâmicas que a gente que eu consegui fazer e consegui passar isso para vocês oferecerem, né? E muita gente, e é engraçado que aqui no Brasil, nós já conversamos sobre isso, né? Tem muita gente, não, eu faço na minha opção. E o Zé João da Silva lá aplica também isso aí. É. Então, o pessoal que está assistindo é o seguinte, o tratamento que é feito na saia, né, eu vou ser alto, claro e bottom, não é um revestimento do Zé Ruela que pinta de spray. Aquilo tem um processo, a química do produto que é aplicado e mais a forma de aplicação é uma coisa muito específica, né? E que para estourar a cabeça de todo mundo, com quanto que a gente monta de folga o pistão do Cobalt? Zero, né? Com zero, né? Na verdade, eu ia falar não, mas é zero. Quanto tem de folga o pistão do Cobalt no cilindro? Para quem está assistindo, tem zero. Só não tem zero porque ele tem que entrar dentro do cilindro. Mas ele não tem zero porque eu pego uma buchinha e passo na lateral dele só para ele poder entrar. Mas ele tem zero de folga. Mas por quê? Porque tem uma cobertura específica que não é o grafite aplicado pelo João Zé da Silva, entendeu? É uma coisa muito tecnológica, né? Que hoje, graças a Deus, a FP pode fazer esse serviço, né? E além desse serviço, tem também que é uma coisa muito boa, que eu lembro certinho o primeiro cara que eu conversei foi o Rafa, da Motorforte, quando vocês fizeram, acho que o primeiro jogo de pistão, como é que fala? Com anodizado, que também não é um anodizado simples, é um anodizado próprio para pistão. Então não vai os caras que compram pistão João da Silva colocar, manda anodizar aí e coloca. Não é isso, né? É um anodizado próprio para pistão. Explica sobre o anodizado também, Fernando. O anodizado é um processo, né, que é feito em um banho químico, que tem um ácido que tem lá dentro, e é feito eletronicamente, né? Isso daí gera um óxido no pistão, que é uma camada que você determina, o fabricante de pistão determina a camada necessária, dependendo da aplicação que vai ser usado o pistão. E essa camada, o tanto que você pede a camada ela penetra um pouco no pistão e um pouco ela gera para fora, né? Então, assim, como posso explicar para você? Na hora do projeto do pistão, as dimensões da peça tem que ser diferente. Você não pode pegar um pistão de prateleira e mandar fazer anodizado. Porque a folga entre o anel e a canaleta vai mudar, a folga entre o pino e o furo do pistão vai mudar, a folga entre o pistão e o cilindro também vai mudar. Então, assim, o anodizado, antigamente, na verdade, até hoje as montadoras utilizam mais na parte da cabeça e da primeira canaleta. Eles fazem na primeira canaleta para poder reduzir um pouco a folga e também para evitar microsolda entre o anel e o alumínio. Então, essa camada de óxido, essa camada anodizada, ela tem uma dureza muito grande. Então, assim, o alumínio não está mais em contato com o anel. O anel pode esquentar o que ele precisar, que o pistão não vai colar nele, né? Certo. Na parte da arrancada, a gente faz uma aplicação ainda maior, né? Então, nós conseguimos diminuir a folga entre o anel e a canaleta do pistão. Desse jeito, o anel trabalha mais reto, acontece menos a flutuação do anel. Também na parte da cabeça, você consegue, querendo ou não, o anodizado acaba sendo uma pequena barreira térmica, então o pistão absorve menos caloria. E na parte da saia, ele cria uma dureza um pouco maior do que o alumínio e faz com que o pistão se gaste menos, né? Praticamente ele não se gasta, é muito mais difícil de gastar, né? Aliás, a experiência que a gente tem analisando o pistão
anodizado, principalmente nesses motores de extrema calavaria, quando você olha a saia de um pistão anodizado e a saia do pistão não anodizado, fica nítida a diferença, né? Sim, sim. Além do que ele segura mais o óleo também. Uhum, Então, uhum, isso daí ajuda na lubrificação também, sabe? uhum, uhum. Aliás, foi uma boa coisa que você mencionou também, vamos para outro, de anéis, né? Eu sei que, tipo assim, a FP não fabrica anéis, mas o bom funcionamento do motor está ligado ao ajuste do anel ao pistão, né? Sim, E muita gente, né, peca nisso daí, não é verdade? E sim, a gente hoje a gente sabe, né? As pessoas subestimam as folgas de anel. sim. Explica você, porque se eu falar, eu tô vendo os caras, deixa o cara falar, é que eu sei o assunto, por isso que eu quero falar, cacete. Se Mas explica para os caras você sobre o anel, vai. Se a folga entre ponta de anéis é outro tabu, né? Que a gente acompanha há muitos anos, e que há um tempinho atrás nós descobrimos que esse tabu pode ser quebrado, né? Então, se qualquer pessoa pode pegar uma calculadora aí e fazer a simples conta de quanto que um gap maior do que normalmente é pedido, o que que ele representa num perímetro do tamanho do cilindro dele, né? É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, no manual de instruções da FP, lá está escrito aquilo que é o básico, né? Um Uhum, décimo para cada 25 milímetros de diâmetro. Agora, uhum, você tem que fazer a sua leitura em cima do seu motor, né? uhum, Então, assim, o anel é algo que assim, o pessoal vai ser obrigado a aprender, vai ser obrigado a ter uma lupa na mão e fazer o análise do anel, né? Assim como vocês estão ensinando o pessoal a fazer a leitura da vela, o pessoal tem que prestar atenção no anel, porque é importantíssimo, né? Para ele uhum. ter uma vedação de acordo, né? Porque a gente sabe, né? O anel gastou, o anel lascou, ele tem problema de anel, ele vai perder potência. Sim. Então, assim, uh, e aí nós temos outro problema, que são os anéis que tem no Brasil, né? Sim, 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 Mas assim, exatamente. acho que tem que correr atrás, né? Tem que correr É. atrás. Eu acho, tipo assim, só fazendo um complemento, eu acho que talvez o maior erro na montagem dos anéis é que o pessoal costuma montar mais apertado o anel, achando que isso vai trazer potência para o carro. E Sim. é exatamente o contrário disso, né? Sim, porque o anel, ele vai receber todas as calorias da combustão. Pode falar de por favor? Então, o anel ele vai receber todas as calorias da combustão e ele vai Uhum. dilatar também. Aham. E parece mentira, mas em um pistão de 83 milímetros, por exemplo, 3 décimos e meio, dependendo da pressão de turbo, 3 décimos é muito pouco. Sim. E esse pistão vai chegar a tocar entre pontas, O anel. Aham, o anel. entre Aham. pontas o anel. Uhum. E Uhum. aí vai acontecer um fenômeno que ele vai por atrito contra a camisa e aumento de temperatura, ele vai desplacar o cromo. Então, assim, muitas Aham. vezes você vai tirar o anel, vai falar, nossa, o que aconteceu? E vai apanhar até descobrir que ele pode aumentar a folga entre pontas, né? Exatamente. Você Que já não faz. apanhou, né? Eu já apanhei. Eu já apanhei, eu não acreditava, mas aí é bastante folga, né? Pode falar. É Sim, muita folga. É é muito mais do que forte. todo mundo pode imaginar. É muita folga, mas tudo bem. Uma outra coisa interessante também que estão perguntando, que me perguntaram para a gente falar, que falta pouco tempo aqui, é sobre o Gaspot, né? E a gente conhece, tem dois tipos mais conhecidos de Gaspot, então eu não vou falar, vou deixar você explicar. Explica sobre o Gaspot, porque vocês cada vez o cara falar, fala, Fernando. O Gasport, ele é um auxílio para o funcionamento do anel. Então, assim, temos, hoje em dia, tem várias formas de você fazer uso disso, né? Mas basicamente é o seguinte, no primeiro tabique, que vamos dizer assim, é a superfície que fica
entre o anel e a cabeça do pistão, essa parte nós chamamos de tabique. Você pode fazer furos laterais ou verticais. Por ali vão entrar os gases e vão assentar o anel contra a parte inferior do pistão. E além de assentar, eles vão puxar o anel contra o cilindro. E isso é um auxílio justamente para ter uma vedação maior no cilindro, né? Hoje em dia, nós podemos ver lá nos Estados Unidos, fabricante de anel, que eles têm uma outra opção. Em lugar de você fazer o gasport no pistão, eles já estão fazendo o gasport no anel, né? Que nada mais é do que um anel tudo ranhurado, né? Então, assim, isso é uma aplicação que ajuda bastante na vedação do cilindro, mas também tem que ser analisado se na aplicação da pessoa isso daí é conveniente ou não. Por exemplo, num carro de rua, isso talvez vai gerar mais problema do que outra coisa, porque imagina esses furinhos se enchendo do carvão da combustão. Exatamente. É muito específico para corrida, para motor que passa por manutenções direto. Exatamente. Eu acho que eu não aconselharia Air Gasport nem para um carro de endurance, assim, né? Talvez. Eu acho. Não, depende ao que você falou, depende da frequência de manutenção, né? Com certeza. E outra coisa, uma pergunta que eu tenho. Dos problemas que vocês encontram com pistão, qual é o maior, assim, o mais comum, Fernando? Qual é o problema mais corriqueiro, assim, que vocês veem? Olha, vou ser bem sincero, Cacá, é difícil hoje em dia, assim, o pessoal, nós como fábrica também, todo tem avançado muito. Então, é difícil chegar a uma reclamação. Não tô falando, viu? Não é o problema de defeito do pistão. Qual é o problema que, tipo assim, é pistão que derrete? É pistão que agarra? Qual é a maior... Por que as pessoas procuram a FP? Porque ela tem um defeito, ela precisa reforçar o pistão. O que acontece geralmente com o pistão? Por que elas procuram a FP? Cara, eu acredito que elas procuram porque sim, pelos motivos que você mesmo procurou, né? A facilidade de estar aqui no Brasil, por ter uma peça que hoje aguenta muito desaforo. Então, assim, a pessoa, por exemplo, no caso de extrema performance, sim, a pessoa... Tipo assim, você está respondendo outra coisa, eu quis perguntar... Na verdade, eu vou ler a pergunta que diz assim, qual a maior cagada dos montadores de pistão, de motor? Essa é a pergunta. E, cara, eu acho que é grudar pistão no cilindro, por incrível que pareça. Né? Sim. Ainda tem gente que gruda... A Kaká grudou pistão no cilindro também. Não, mas é assim, eu acho que é normal você grudar um pistão no cilindro. O engraçado é quando vem uma pessoa que grudou pistão e nunca tinha acontecido isso. Então, Sim. assim, a pessoa tem que ter a humildade de ela querer aprender, por que grudou pistão? Com certeza. Então, muitas vezes a pessoa vem reclamando de um pistão da concorrência e o pistão está travado. Nós somos transparentes, a gente já fala, meu pistão não vai resolver seu problema. O seu motor tem um problema. Né? E aí a gente até orienta a pessoa e geralmente acaba comprando pistão também, né? Jogar limpo sempre é a melhor opção, né, meu? O pessoal está perguntando, o FP fica onde? Nós ficamos em Limeira, interior de São Paulo. Tá, que legal. Fernando, só a última coisa que eu queria comentar com você, que você comentasse, é tipo assim, sobre a importância do óleo no pistão e o que tem no pistão de especial que aumenta a lubrificação. Então, assim, o óleo no pistão é importantíssimo em todo sentido. Desde o ponto de vista da lubrificação da saia do pistão, para diminuir o atrito entre o pistão e o cilindro. Ele é importante para lubrificar o pino no furo do pistão. Você pode ver que
hoje fabricamos pistões com lubrificação direcionada para o pino, justamente para quê? Para diminuir a temperatura. Você diminuindo a temperatura, você ganha resistência no pistão, porque resistência e temperatura estão diretamente ligadas. Se você pega qualquer material e você aquece, você tira a resistência dele. Então, assim, o óleo é muito importante. É muito importante. E no pistão, como eu estava te falando, tem diversos mecanismos que a gente utiliza para direcionar a lubrificação, seja para a saia, seja para o furo do pistão, seja para o pino, né? Então, assim, o pessoal tem que saber escolher o óleo também e trocar, né, quando for necessário. Sim. Até tipo, isso é uma coisa importante, né? Que vale muito a pena abrir o motor e olhar os pistões, e olhar a biela, e olhar a bronzina, tudo, antes de ter um carnage total, uma quebra catastrófica, né? Ainda mais quando a gente tem acesso a comprar pistão aqui muito mais fácil do que há 15, 10, 20 anos atrás, né? Que tá aqui. Então, vale muito a pena. Acabamos de fazer, né? No carro do Chael, eu e você, né? Falou, não, ó, eu abri aqui, eu quero trocar porque a gente acerta a folga, tá? E bonitinho de novo. Então, é muito bom. Fernando, é o seguinte, queria te agradecer de novo, cara, por estar participando, véspera de feriado. A tua informação é muito importante. O trabalho que a FP faz no Brasil é muito importante pro esporte em si, sabe? E muito bom assim conversar com você com toda essa clareza. E eu sei que do mesmo jeito que você está aqui, é o jeito que você conversa com as pessoas que ligam lá e você explica tudo. É muito bom ter as pessoas amigas assim como você, entendeu? Então, é isso aí, cara. Que se você quiser deixar um recado, o que precisar, está à disposição. Não, eu agradeço o seu convite aqui para estar aqui e é muito bom conseguir tirar as dúvidas que muitas vezes para a gente é algo normal, né? Mas assim, para muita gente não é. Então é bom ter um espaço para a pessoa que tem curiosidade, quer fazer uma pergunta, poder fazer e poder tirar aqui, né? Então assim, obrigado. Obrigado você, obrigado você. Avisar todo mundo, gente, que amanhã, dia 1º, né? Feriado, um dia muito importante, porque é meu aniversário, cacete. Aê, olha só! É feriado porque é meu aniversário. Então, tipo assim, amanhã, sábado e domingo, eu vou pular a live aí, tá? Mas segunda, nós estamos de volta para conversar com todo mundo de novo, tá? Obrigado, Fernando. Bom feriado para você, bom feriado para a família. Manda um grande abraço pro seu pai. O Martim está assistindo a gente. Um abração, Martim, para você também, tá? Beleza, vocês são muito Cacá. queridos aqui. Beleza? Obrigado, viu? Eu vou começar outra live agora, cara, com o pessoal da Argentina lá. Me convidaram para fazer uma live às 8 horas da noite. Então eu vou começar com eles uma live, conversar com os hermanos. Gosto Vamos muito assistir, da Argentina, então. viu? Opa, valeu. Um abraço, cara. Abraço, Cacá. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.